A gente tem 3 eras históricas da nutrição, e eu trouxe o Thiago aqui para falar sobre isso, então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque fala para mim, só elenca as 3 em pilar, só para o pessoal saber das 3. A primeira é a... Era paleolítica, né? Que é a era que a gente volta lá atrás, era do homem recolhedor-caçador. Depois ele virou, Era da agricultura, certo? E hoje nós estamos... na era da indústria alimentícia. O que muda isso para a nutrição e o que muda para o cara que está assistindo lá? Totalmente, acho que é um ponto de partida de tudo da nutrição. Inclusive, eu não sei se você também tem esse feedback, muitos pacientes chegam até mim em sala e falam, ó, eu estou fazendo uma dieta paleolítica. Dieta paleolítica, Eu até né? fiz vídeo um pouquinho sobre as dietas, pessoal. Lembra de procurar Lendo Twin mais temas se tiver qualquer dúvida. E muitas vezes o paciente, ele faz essa dieta, ele nem sabe de onde veio essa dieta, por que ele está fazendo, né? E esses dias aconteceu de ter um paciente e falar, cara, mas por que você está fazendo essa dieta? E o argumento ele não entendeu muito bem, tá? Então vamos lá, a gente vem para 3 eras da área da nutrição. A primeira era da nutrição é a era do homem recolhedor-caçador, que era dos homens da caverna. Porque, Lê, o ser humano ele tinha que sair, arrumar um bicho, matar e comer, tá? O porquê que essa dieta ficou muito famosa, porque naquela época era 0% de obesidade. Então não existiam obesos. Posteriormente isso, nós vemos para a segunda era da área da nutrição. Qual? Era da agricultura. O que o ser humano começou a entender? Que ele não precisava sair, matar um bicho e comer. Ele poderia pegar algumas sementes, jogar, regar, esperar crescer e comer. Ali existiam 2% de obesidade, tá? E posteriormente isso a era atual, que é a era da indústria alimentícia, que inicialmente aquilo, ela não entrou por maldade, ela entrou ao contrário, para ajudar a população. Só que as indústrias começaram a perceber que isso prendiam as pessoas. Legal. E que começou a fazer alimentos prazerosos. E hoje mais da metade da população mundial são obesos, né? Então se eu perguntar para você, Lê, qual dessas 3 eras você acha que morre ou morreu mais gente? Qual que você votaria? Bom, se for só do ponto de vista nutricional, é essa daqui. Porque morre mais porque o pessoal se alimenta pior. E se a gente for pontuar, é a primeira era, que é a era paleolítica. A pessoa, mas é 0% de obesidade? Sim. Mas se é pra caçar e morrer. Exatamente. O que acontece? Hoje, a galera morre de supernutrição. Lá atrás, morria-se de desnutrição. Inclusive, se a gente pegasse um ectomorfo, naquela época, e falasse para ele caçar um bicho e demorasse mais de 3 dias, com certeza ele morreria. Porque ele não tem gordura corporal. Aqui, tirando os estados mais pobres, dificilmente você vê uma pessoa morrendo por desnutrição. Sim. Né? Tanto que antigamente, nessa era aqui, na primeira, vivia-se 50 anos de idade, mulheres mais que homens, né? Posteriormente isso, foi em 1993, uma senhora francesa viveu 126 anos de idade. Então isso jogou nossa expectativa de vida lá para cima, tá? Só que dos 50 aos 126 tem uma pergunta, Lê. Viver mais significa viver melhor? Porque hoje a gente está acompanhando as pessoas se alimentando mal, trabalhando bastante, não nutrindo o corpo corretamente, e ao final da vida dela a gente começa a ver os pais sendo filhos dos filhos e não pais dos seus filhos. Perder a autonomia deles. Perder a autonomia deles totalmente. Então eles não são mais pessoas independentes, eles são pessoas dependentes de alguém, né? Então, inicialmente veio para nos ajudar, mas depois acabou prejudicando e hoje a população mundial está mais da metade supernutrida. E aí, qual que é a solução? O que a gente faz no final das contas? Porque o mundo é esse aí. Como é que você orienta seus pacientes? A primeira coisa que eu falo é exatamente isso, ambiente. Nós somos a média de 5 pessoas no qual a gente anda e convive, né? Então, se colocar em ambientes melhores, sabe? Procurar descascar mais alimentos do que desembrulhar. E eu falo muito para mexer com os pais, inclusive, porque nós pais participamos de todos os processos educacionais dos filhos, inclusive nutricional, né? Então, por exemplo, hoje os maiores prejudicados nisso tudo são eles. Porque se a gente pegar, quando nós éramos pequenos, adolescentes, o nosso amiguinho ia fazer aniversário no McDonald's, né? Pô, era o evento do ano. A gente ficava lá fechado. Hoje se banalizou, que é o que você fala muito para desinstalar os aplicativos. Porque se você não vai até o McDonald's vem até você.
Então a gente tem que pegar no berço e começar a educar essa sociedade e as pessoas começarem a entender que fazer dieta, o principal objetivo disso não é estética, é a saúde, cara, é o nosso principal. Porque a estética, na verdade, é um reflexo Consequência. da saúde. Quer dizer, a gente sabe no bodybuilding que nem sempre, né? Mas Exatamente. em tese é para ser isso aí. E para a pessoa que já está habituada nessa terceira geração, como que ela faz para criar um novo hábito mais saudável? Primeiro, da clareza, que ela está nessa terceira geração justamente porque o alimento prazeroso prende ela, né? O que ele faz? Ele te gera prazer onde que te acalma. E a gente tem que começar a dar clareza que não existe só esse prazer da vida, existe outros prazeres da vida. Por exemplo, quando a pessoa começa a colocar uma atividade física, às vezes o primeiro dia que ela vai, ela é uma tortura, cara. Inclusive, para ela sair e se dirigir até aquela caminhada é uma tortura. Só que depois que ela sai de lá, vem aquele negócio. Ainda bem que eu fui. Sim, valeu a pena. Com o tempo e com as caminhadas, ela vai perceber que ela vai colocar uma roupa e essa roupa vai estar diferente. Caramba, que legal. Uma amiga dela vai chegar próxima dela e vai elogiar ela, porque o rosto dela está mais magro. Então, ela começa a ver que tem outros prazeres a não ser só aquele alimento prazeroso. Então, é da clareza que a gente pode migrar para prazeres bons. O Wesley, lá no Nogari, que é um querido, a gente já gravou vídeo juntos, eu atuo até no RD dele lá, reservatório de dopamina, ele fala uma coisa muito legal, para você desconstruir um hábito ruim, você tem que construir um outro hábito no lugar. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro de um aluno meu que ele bebia toda noite e ele treinava, né? Só que ele treinava antes de beber, no outro dia, porque senão não tinha como treinar. E eu pedi que o treino dele fosse pela manhã, porque tanto faz treinar pela manhã, pela noite, pela tarde. Só que de manhã ele acordava de ressaca, então assim, o treino dele ia sair ruim. E aí isso ia descontinuando o hábito. E foi o que aconteceu, porque ele acordava de manhã e falava, pô, se eu beber hoje muito, amanhã eu não consigo treinar. Exatamente. E o Leandro falou que tem que ser de manhã. E aí ele bebia menos. No outro dia atrapalhava um pouquinho, ele foi até que descontinuou. Lógico que eu não fiz essa mágica, ele quis também. Mas eu criei uma situação onde o hábito ruim dele conflita com o hábito bom. Legal. Então você quer ter o shape? Então você vai ter que treinar de manhã, e de manhã se você beber você não vai render, então você para de beber. E aí o cara parou de beber, melhora o desempenho, ele descontinua isso, depois pode treinar à tarde, agora você já não tem mais esse hábito de beber. E essa coisa de criar o valor de retorno também é muito importante. Da pessoa ver que aquele ato está valendo a pena. Então ele para de beber, o treino sai melhor, ele tem um resultado, então ele não quer mais beber. Então entendam isso. Para vocês desconstruírem um hábito ruim, você tem que colocar outro hábito no lugar. Exatamente. Né? Então, tira o que oferta, por exemplo, não tem mais bebida na sua casa, vou treinar de manhã, e olha como está rendendo, vamos fazer dieta à noite, come mais à noite para você abaixar a ansiedade. Então, sempre criar essas ferramentas mesmo, práticas, umas coisas práticas. Não é só força de vontade, às vezes. É força de vontade com inteligência, que no final das contas é isso que ele e eu vai acabar fazendo, assim, dar um direcionamento, às vezes uma dica, uma diretriz que cria um facilitador para aquela coisa que você já quer fazer. Certo, Thiago? Certo, e principalmente da clareza de tudo que que ele está fazendo, os benefícios que ele não está colhendo. Perfeito. Pessoal, o link do Thiago Caldeira está aqui na descrição e eu vou deixar este vídeo aqui, que é bem complementar a esse assunto que a gente vem aqui falando. Dá uma conferida aqui.